Fala aí, eu sou Milena do Responde Aí e hoje nós vamos bater um papo sobre densidade de corrente variável. Então, bora lá. A gente tem um bastão condutor pelo qual passa uma corrente I. Se essa corrente é uniformemente distribuída sobre o bastão, se a gente fizer um corte transversal aqui e olhar de cima, a gente consegue ver isso. A corrente é uniformemente distribuída sobre o bastão. E aí a gente pode definir uma densidade de corrente. E essa densidade de corrente, que a gente representa por J, é igual à corrente I, que passa por uma quantidade de área transversal A desse bastão. Beleza? E essa densidade de corrente, ela também é uniforme se a corrente é uniforme, porque nessa areazinha aqui eu tenho a mesma quantidade de corrente passando do que nessa areazinha aqui, porque a corrente é uniformemente distribuída. E aí, a gente pode achar que se a gente tiver, a densidade de corrente e a área transversal, a gente consegue achar a corrente total que passa pelo bastão. Mas e se a corrente não estiver uniformemente distribuída? Como, por exemplo, aqui. Aqui eu tenho mais corrente passando nessa área aqui do que nessa área aqui, beleza? Então, a densidade de corrente também vai ser diferente, também vai variar com a área, né? Então, como que a gente vai achar a corrente que passa sobre o bastão se a minha densidade de corrente está variando? Então, bora lá ver o que a gente vai fazer. Nesse caso, a gente vai considerar um elemento infinitesimal de área dA, sobre o qual vai passar uma corrente dI. E aí a gente vai definir a densidade de corrente de forma diferencial. Ela vai ser a derivada de I sobre a derivada da área. E essa densidade de corrente, ela tem uma direção, ela vai ser um vetor, ela tem uma direção e um sentido. A gente também pode definir um vetor normal a essa área transversal, certo? De modo que o vetor dA vai ser igual a dA na direção desse vetor normal. E aí, para a gente achar a corrente, a gente pode escrever que dI vai ser igual ao produto escalar do vetor J, densidade de corrente, com o vetor dA. Beleza? E aí, para a gente achar a corrente total, a gente vai integrar os dois lados da equação. I vai ser igual a integral sobre a área desse produto escalar com a densidade de corrente variável e o nosso dA. Beleza? E aí agora a gente vai analisar um caso particular no qual a seção transversal ela é circular. Vamos lá. Se a seção transversal é circular, essa área transversal, depende do raio, e do ângulo θ. Então, nesse caso, o nosso dA, ele vai ser igual a R dr dθ, porque ele varia, a área, varia tanto com R quanto com θ. Beleza? E a gente vai considerar também que o nosso vetor densidade de corrente e o nosso vetor normal, eles são paralelos. Se eles são paralelos, o ângulo que eles fazem entre eles é zero. E aí aquele produto escalar que a gente tinha lá, que é o produto escalar de J com dA, que é a mesma coisa que a gente pode escrever, que é o produto escalar de J com o vetor normal, porque a gente pode escrever o dA como essa expressão aqui, ele vai ficar apenas JdA. Por quê? Porque lembrando aqui rapidinho, definição de produto escalar, se eu tenho o vetor A e o vetor B, que fazem um ângulo θ entre si, o produto escalar, o módulo desse produto escalar, vai ser o módulo de A vezes o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores. Como aqui eles são paralelos e o cosseno o ângulo é zero, o cosseno de zero é 1. Então, vai ficar apenas a multiplicação entre os módulos, beleza? E aí, a gente pode
reescrever a nossa integral, que define a nossa corrente, que vai passar pelo corpo condutor, né? Como essa expressão. Vai ter J vezes dA, porque eles são paralelos. E aí, no lugar do nosso dA, a gente pode botar essa expressão. Beleza? Então, agora, vamos ver aqui, porque esse J aqui, a gente viu que essa densidade de corrente, ela pode ser variável. E aí, ela pode variar tanto com o R, tanto com o θ. Então, vamos analisar aqui. Digamos que eu tenho que essa densidade de corrente varia com o raio. Como a gente pode ver aqui nessa figura. Para raios menores, eu tenho uma densidade de corrente maior, mais corrente passa aqui. E para raios maiores, eu tenho uma densidade de corrente menor, porque a corrente vai se dispersando, beleza? E aí, a gente pode separar essa integral aqui, porque dθ a gente pode botar numa integral aqui, que você integrar de 0 a 2π, porque é a circunferência inteira. E o j RdR eu vou botar em outra integral e vou integrar de 0 a r, que é o raio dessa circunferência. Porque o meu j está variando com r e não com θ. Digamos que o meu j varie de acordo com a função j é igual a r ao quadrado. E aí, essa integral aqui fica 2π. Aí eu vou fazer a integral de 0 a r. O meu j é igual a r ao quadrado vezes r dr. Beleza? Mas aí o nosso j também pode variar com θ, com o ângulo, né? Aqui, para ângulos que estão aqui, a densidade de corrente é menor, menos corrente passa, né? Se eu venho para ângulos aqui de cima ou aqui embaixo, mais corrente passa, então a nossa densidade de corrente é maior. E aí, novamente, a gente pode separar essa integral. Em uma só dependente de r, que vai ser r dr de 0 a r, em outra dependente de θ, que o meu j depende de θ, dθ, de 0 a 2π. Então, vamos supor que agora o meu j seja seno de θ. E aí, o meu i vai ser, eu posso integrar aqui, que vai dar r ao quadrado sobre 2, e vou integrar depois de 0 a 2π, o meu j, em função de θ, é seno de θ, dθ. Beleza? Só que aí o j, ele também pode variar tanto com θ como com r. E aí fica um pouco mais complicado, mas a gente dá um jeito. A gente não pode separar mais a integral, né? Porque não tem como eu separar uma função de r e de θ, porque o meu j depende dos dois, né? Então, eu vou ter que integrar de 0 a r e de 0 a 2π, de j dependente de r e θ, r dθ dr. Vamos supor, então, que o nosso j é igual a r ao quadrado seno θ. E aí, nossa corrente I vai ser igual a integral de 0 a r, integral de 0 a 2π, de r ao quadrado seno θ, que é a expressão de j, r dθ dr. Beleza? E é isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.